Bem, a nossa mensagem de hoje, ela vai dar continuidade à nossa série que começamos na semana passada, que fala sobre os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, de 9 até o capítulo 15. Então, nós vamos seguir, nesse mês de outubro, toda a sequência de Atos 9. Por quê? De 9 a 15. Porque eu entendo que esse trecho é uma narrativa que fala da guinada da igreja para se tornar uma igreja missionária, para sair da sua zona de conforto de Jerusalém, quer dizer, na época até que era, né? Hoje não está, mas sair daquela região em que eles se sentiam confortáveis. A igreja já estava vivendo um tempo de paz, havia tranquilidade na igreja. E nós vimos isso, que os irmãos experimentavam paz. E Deus, então, incomoda essa igreja para que saia dessa acomodação e dizendo, aqui não é um lugar de descanso, não. Vocês não existem para isso. Vocês existem para levar o reino de Deus para o mundo, para todas as pessoas. Mas como eles poderiam fazer isso? Como que eles poderiam vencer? E na semana passada nós vimos que o primeiro ato de Deus, parece que é uma conspiração santa, né? Deus vai movendo as coisas mesmo para que o propósito dele se concretize na vida do seu povo. E a primeira coisa que ele fez foi fazer um judeu radical, né, intolerante como Saulo se converter e se tornar o apóstolo dos gentios. Isso foi mover de Deus. Foi Deus quem fez isso. Foi o Senhor que mobilizou todas as coisas para que uma pessoa como Saulo, um cidadão romano, judeu, radical, fariseu, né, achando que estava agradando a Deus, perseguindo cristãos, ele se converte e se torna o apóstolo dos gentios. Mas era preciso que acontecesse mais coisas. Então, na sequência até o capítulo 15, nós vamos encontrar vários episódios. E o segundo episódio é o episódio da conversão de um homem gentil chamado Cornélio. Cornélio é uma figura extraordinária. Eu até coloquei na pastoral do nosso informativo uma observação sobre a vida do Cornélio, quem é ele, né? Uma figura extraordinária. E eu entendo que a conversão de Cornélio é uma demonstração de que Deus está trabalhando não só dentro da igreja, mas também no mundo, para que haja uma oportunidade de acolhimento do Evangelho. Estou lembrando aqui de um estudioso do Novo Testamento, do tempo que eu estudei, que ele escreveu o livro O Mundo do Novo Testamento. É um livro, eu tenho ele ainda, ele está velhinho, né? Foi publicado pela antiga editora Joé, que já está falida já há muito tempo, já não tem mais. Mas o nome dele é H.E. Dana. O livro é extraordinário, é um dos melhores livros sobre o mundo do Novo Testamento. Então ele fala que Deus trabalhou para que o mundo fosse preparado para receber a mensagem do Evangelho. E ele fala isso baseado nas Escrituras, quando lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz que foi na plenitude dos tempos que a graça de Deus se manifestou. Só que, para que essa graça alcançasse as pessoas de modo geral, Palestina era um negocinho pequenininho, como é até hoje, né? Tudo que acontece lá incomoda o mundo inteiro, irradia para o mundo inteiro. E o Senhor entendia assim, por isso que Jesus nasceu na Palestina, nasceu como um judeu, para que houvesse grande propagação do Evangelho naquela época. E a igreja precisava entender isso, que ela era o novo Israel de Deus, que ela seria o instrumento de Deus para levar a graça de Deus a todos os homens e mulheres do mundo, ao mundo todo. E era preciso, então, que ela se abrisse.
E aí, então, a conversão de Cornélio vai mexer com o principal líder da igreja, que é o apóstolo Pedro. Quem prega o evangelho para Cornélio é Pedro. Pedro, que era o líder e que era, talvez, de todo o corpo apostólico, aquele mais apegado às tradições judaicas. Era o mais apegado, o mais radical, talvez. Acho que o mais radical era Tiago. Tiago era um apóstolo assim, bem judaizante, né? Que era o pastor da igreja de Jerusalém. Pedro, ele entendia que a cultura judaica era importante. E ele era muito apegado às tradições e aos costumes judaicos. E ele teve que ser, e foi ele que Deus teve que trabalhar o coração dele para aceitar a conversão de um gentio. Nós vamos fazer essa leitura do texto bíblico que se encontra em Atos 10, 33. Atos 10, 33. Essa é uma palavra dita por Cornélio. Cornélio, quando recebe Pedro em sua casa, dá esse recadinho para ele. Olha que recadinho bonito. A primeira vez que alguém me deu boas-vindas, foi um irmão lá da igreja, como é que era o nome da igreja? Lírio de los Valles, na cidade de Lima, no Peru. O vice-presidente da igreja, quando me deu o púlpito para eu pregar pela primeira vez em espanhol, disse isso. Assim, hermano Herênio, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Quem disse isso? Um gentio. Um pagão. Um estrangeiro. Que estava ali para representar o poder opressor de Roma. Ele era chefe do batalhão chamado Italianos. Vê que o negócio era forte, né? E ele, então, se apresenta para Pedro como alguém ávido, desejoso de ouvir a voz de Deus, de ter uma experiência com Deus, de experimentar o cuidado de Deus sobre sua vida e sobre sua família. Bem, gente, para a gente pensar nisso, né, já começa a provocação para nós aqui, né? A conversão de Cornélio, para mim, nesse caso, é uma demonstração de que Deus trabalha para a salvação de todos e todas. Tem alguns livros extraordinários, né? Eu não me lembro o nome do autor. Eu vou lembrar, mas não sei se é Alan Richardson. Não me lembro. Não vou me arriscar a dizer o nome. Mas ele tem um livro chamado O Princípio... Esqueci também o nome do livro. Não é Melquisedeque, não. Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Isso mesmo. Ele fala da possibilidade de que todos os povos, todas as culturas, todas as nações, todas as pessoas, independente da sua religiosidade, independente da sua classe social, todos têm condições de receberem a graça de Deus e compreenderem a mensagem do Evangelho. E é como se Deus tivesse, de alguma forma, através do seu Espírito, preparado as culturas para que o Evangelho pudesse ser apresentado a ela. De tal maneira que cada cultura, cada modo, pode experimentar a graça de Deus dentro da sua experiência cultural. E a conversão de Cornélio e das pessoas que estão na sua casa, seus amigos, seus parentes, lançam as bases para que a igreja pudesse compreender esse alcance universal da graça de Deus. Até aquele momento, a igreja achava que salvação era só através dos judeus.
só para eles, e que eles eram o povo escolhido, e que para que alguém pudesse ser salvo, tinha que se tornar um judeu também, assimilar a cultura judaica. E a conversão de Cornélio foi exatamente um preparativo para que a igreja abrisse a sua mentalidade para novos horizontes, para que o evangelho vivesse novas experiências culturais no mundo, que é uma coisa linda, não é? A gente vê a diversidade da cultura quando os cristãos do mundo inteiro se reúnem para assembleias. Eu participei de uma assembleia da União Batista Latino-Americana aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Coisa linda a gente vê, não é? Colombianos, pessoas de várias origens, argentinos, chilenos, bolivianos, cada um na sua cultura, louvando e glorificando a Deus, dentro dos seus hábitos, dentro dos seus costumes, fazendo com que o evangelho possa ser alcançado por pessoas de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais, de todos os gêneros. É essa a característica da universalidade do evangelho. A igreja de hoje precisa voltar a experimentar isso. Nós precisamos ter novos Cornélios que possam desafiar a igreja a sair do seu lugar comum e a entender que o evangelho é para todos e todas. Deus não faz discriminação de pessoas de forma alguma. E a igreja precisava, naquela época, ser preparada para isso. Bem, meus irmãos, Lucas registra isso de uma forma muito envolvente. E fala que Pedro, para que ele pudesse se colocar à disposição de Deus, foi preparado para encontrar-se com Cornélio. A pessoa de Pedro precisava ser quebrantada. Ele precisava sair do seu pedestal, da sua arrogância, quem sabe, dessa presunção de achar que ele era o líder máximo de uma igreja para judeus. Você não, você tem que entender que o evangelho é para o mundo. O evangelho não é para uma cultura. O evangelho é para toda criatura e para que todos e todas sejam salvos. Porque é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que todo e qualquer cidadã do mundo possa chegar à salvação. Nós precisamos entender isso. De que o nosso foco não é saber se tem um padrão de comportamento A ou B, se vai seguir regra moral A ou regra moral B. Nós queremos é que todos se salvem. E a salvação não é uma obra da igreja, é uma obra do Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. E nós fazemos o quê? Nós nos abrimos para o mundo. Nós nos abrimos como testemunhas da graça de Deus para todas as pessoas sem distinção. A igreja precisava entender isso e o líder da igreja, que era Pedro, precisava se quebrantar quanto a isso. Então, meus irmãos, para que isso acontecesse, Deus começa a trabalhar no coração de Cornélio. Lá na casa de Cornélio já havia alguma coisa. Quem era Cornélio? O texto já começa dizendo: ele era um homem temente a Deus, centurião. Centurião era líder de um batalhão, né? Não sei se era de 100 pessoas, né? Ele era um... Como é que é isso na vida militar? A patente militar. Hoje, né? Ele comandava um pelotão. Tenente, coronel, capitão, sei lá, não entendo de patentes militares, né? Mas ele era um chefe militar que comandava um grupo, um destacamento dentro da região de Cesareia. Cesareia é um lugar paradisíaco. O nome Cesareia já lembra o nome César, né? Era uma cidade que foi edificada para homenagear o imperador romano. Quem construiu essa cidade foi ninguém menos do que Herodes. Herodes construiu essa cidade. Então era um centro agradabilíssimo. Até hoje, né?
Se algum dia a gente puder, Deus, né, interrompa essa guerra para a gente poder um dia visitar, quem sabe, a região, né, doutor Eio? Cesareia é uma cidade que tem ruínas ainda, aquedutos, palácios, né, e fica à beira-mar, pertinho de Tel Aviv. É uma cidade assim para encantar os olhos. Beirada do Mediterrâneo, crescente fértil. Olha, deve ser uma coisa linda, né? Se algum dia vocês puderem me dar um presente. Não, vai pedir demais. Eu não quero não, gente. Pelo amor de Deus, me deixa eu aqui quietinho, né? Eu estou bem seguro aqui. Cornélio era um gentio. E, apesar de ser um romano, que ele veio, né, para comandar o pelotão, né, o batalhão lá dos italianos, ele era alguém temente a Deus. E ele, quando chega na Palestina, ele se admira da cultura, da pujança do povo judeu. E no meio desse povo tem uma experiência de espiritualidade que para ele fazia todo sentido, que era a pessoa de Jesus. Alguém que afrontou os impérios, que afrontou os poderes e que afrontou até mesmo a sua própria cultura. Jesus, ele foi crucificado não só por causa do meu e seu pecado. Claro que foi por isso, mas um conjunto de fatores permitiu que ele chegasse até esse momento cruel. Ele foi torturado como um perseguido político. Ele foi maltratado, ele foi tratado como um inimigo do Estado, um inimigo da religião judaica. Enfim, ele juntou um bocado de fatores, tanto que o julgamento de Jesus foi um julgamento sumaríssimo. Ele foi condenado numa manhã e crucificado à tarde. Era o chamado rito sumaríssimo de julgamento. Só uma pessoa que era considerada como uma afronta para o Estado israelense ou para o Império mereceria tamanha maldade da justiça sobre ele. Então, isso faz com que haja uma admiração, que eles possam se destacar. E isso faz com que Cornélio desperte o seu interesse. Quem é esse Jesus? Quem é esse povo que, apesar de ver o seu líder crucificado, continuam crendo, continuam servindo, continuam adorando, sem se rebelar, sem causar danos, só abençoando gente? Quem é esse povo? Cornélio, então, ele diz a Bíblia, né? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Um gentio que fazia mais do que muito judeu e talvez até muitos cristãos. Deus trabalha no coração de Cornélio para que o evangelho chegue até ele. Há alguns fatos, né? Essa sequência é uma sequência bonita, né? Eu tentei fazer um resumo para a gente poder dar uma olhadinha de como que isso funcionou. Olha só, é como se fosse uma trajetória em 10 estágios. São 10 estágios. Será que eu vou conseguir colocar aqui? Vocês conseguem ler? Está dando para ler aí, gente? Primeiro momento, o primeiro estágio desse mover de Deus. Um anjo anuncia a Cornélio que suas orações são ouvidas. Que coisa, né? Um anjo visita Cornélio e diz: Cornélio, suas orações estão sendo ouvidas. Segundo estágio, Pedro tem uma visão. Cornélio e Pedro não se conheciam ainda, mas enquanto Deus está falando com Cornélio, Deus também está falando com Pedro e dá uma visão para ele. Pedro lá sobe, vai fazer aquele momento de oração e tem uma visão. Aquela famosa visão do lençol cheio de animais impuros. E o Senhor diz para ele, né, come. Como é que eu vou comer animal imundo? E aquela visão maravilhosa dizendo, não chama imundo aquilo que Deus criou.
Não chama imundo aquilo que Deus criou. Isso não é evangelho. Pedro recebe, então, naquele momento, quando ele desce daquela visão, ele recebe os mensageiros de Cornélio. Ele não entendeu nada da visão. Mas quando ele recebe os mensageiros, ele já está com o coração dele preparado. E acompanha esses homens até Cesareia, para a casa de Cornélio. Tranquilamente. Ele não avisou a ninguém, só reuniu um grupo pequeno de judeus. Acho que eram 6 pessoas. Aí está o versículo, capítulo 11, verso 12, fala que era um grupo de 6 pessoas. Ele pegou uma galerinha lá da igreja, sem ouvir a igreja. A igreja tinha milhares de pessoas, né? Já naquela época. Mas ele reúne apenas 6 para ir com ele. A igreja não ficou sabendo, só ele e esses 6. E foram à casa de Cornélio. Pedro vai até Cesareia, na companhia de um pequeno grupo de judeus convertidos, em torno de 6 pessoas. Pedro, então, tem uma recepção calorosa. Eu acho que foi festa, né? Porque quando o povo soube que Pedro estava chegando com essa pequena comitiva, esse petit comité, né? É assim que fala, né? Para chegar lá, tem uma festa. A família, os amigos, os vizinhos. Igual festa na roça, né? Vê na roça, não é assim? Minas, então, é um negócio de doido, né? Tem ovo frito, tem, né, pão de queijo, tem café, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem fubá, então, é uma coisa linda, né? A gente faz excursão de igreja, não é bom assim? Aliás, nós vamos a Resende. Já avisei ao pastor João que nós vamos até lá em novembro. Em novembro nós vamos a Resende. Parece que vai ser uma coisa assim, né? Então vamos lá. Essa coisa linda dessa acolhida de gente que acolhe gente, é uma das coisas maravilhosas de a gente fazer, né? Então Pedro tem uma recepção calorosa na casa de Cornélio, onde estava um grupo significativo de amigos e familiares. Muita gente no grupo. Vamos ao 6º estágio. Tá tudo bem aí? Tá bem. Quebrou nada não, né? Não. Todos sobrevivemos. Então, a primeira coisa que Pedro faz é tirar a dúvida dele. Dizer, peraí, o que está acontecendo? Por que vocês mandaram me chamar? Por que eu estou aqui? Aí vem essa fala do Cornélio. Não, a gente está aqui buscando Deus, meu querido. A gente está aqui querendo conhecer a graça. A gente está com fome de Deus. Claro que não falou com essas palavras, mas é como quem diz isso. A gente está buscando Deus. Porque é essa a reação do mundo. O mundo tem sede de Deus. As pessoas precisam da graça, precisam do Evangelho. E as pessoas estão procurando avidamente quem fale do amor de Deus. E aí ele disse, olha, foi por isso que nós mandamos te chamar. Porque nós queremos ouvir o que você tem a nos dizer. Que mensagem é essa que transforma vidas, que abençoa a gente, que muda a nossa trajetória? É isso que queremos saber. E então vem o 8º estágio. Pedro prega um grande sermão. O primeiro sermão pregado para o mundo. Geralmente é pregação para dentro da igreja, né? Uma vez eu entendi isso, porque eu tinha meu programa de pregação, era todo organizadinho. Eu sou normal, tá, gente? Mas o meu era todo disciplinadinho, arrumadinho, tudo cheio de pontos, não sei o quê. Sermão evangelístico, sermão doutrinário. E eu comecei a perceber que eu pregava sermões evangelísticos todos os domingos à noite. Eu disse, mas que desperdício! Às vezes na igreja tinha 2, 3 visitantes. Sim, às vezes, né? Porque é difícil a gente encontrar visitantes, né? E se eu prego para 2, 3, quando tem 200 pessoas, 300 pessoas no auditório, isso é desperdício.
Eu vou pregar para a gente, para o povo, não pregar sermão evangelístico. Aí nunca mais preguei sermões evangelísticos específicos. Né? Até uma irmã um dia, não sei se foi da Leite, falou assim, eu ouvi uma mensagem evangelística hoje. Não sei que foi, se foi Josefa, né? Alguma coisa assim. Mas eu deixei de pregar, eu prego Bíblia, é Bíblia, a graça de Deus. Ela abençoa tanto o crente quanto o não crente. Quem estiver ali é Deus falando aos corações. Né? E Pedro, então, prega a primeira mensagem voltada para pessoas não crentes, para gentios, para gente que não é da mesma cultura. E essa mensagem tem um conteúdo muito importante, que fez a diferença no coração daquelas pessoas. E quando ele estava pregando, ainda pregando, acontece um fenômeno, que é a descida do Espírito Santo sobre a vida dos gentios. No mesmo modo, com aquelas mesmas manifestações que lembravam o dia de Pentecostes, que aconteceu para judeus que estavam no cenáculo, seguidores de Jesus do judaísmo. E ali, em Cesareia, na casa de Cornélio, enquanto Pedro pregava, acontece a manifestação do Espírito Santo de forma efusiva, de forma vibrante, abençoando as pessoas que falavam, inclusive, em outras línguas, para poder demonstrar que eles também eram alvos da graça de Deus sobre a vida deles. Que Deus estava também presente ali, que Deus aprovava aquilo que estava acontecendo, que os céus estavam em alegria por ver aquela reunião intercultural acontecendo naquele momento. Que bacana, não é? É uma coisa extraordinária. E para a gente encerrar essa sequência, Pedro batiza a todos os que se converteram sem fazer distinção alguma a ninguém. Depois disso, Pedro volta para Jerusalém. E a igreja já está sabendo do que aconteceu. E ele é chamado. E ele é chamado não porque ele pregou ou batizou gentios. Não foi por isso. Porque ele é chamado porque ele fez uma coisa que na cultura judaica era um erro grave. Qual era o erro? Ele entrar na casa de pessoas não crentes. Você entrou na casa de uma pessoa não crente, de outra religião, de outro povo, de outra cultura. Você entrou na casa de um gentio. Você não tem que fazer isso. Essa era a condenação da igreja. A igreja não gostou de ver isso. Vê na casa, em Atos 11:3, já disse, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você errou. Isso é um pecado. Que igreja, né? Que igreja. Mas é assim, a gente é assim, né? Vocês ficariam felizes de saber que o pastor foi na casa de um espírita e comeu com espíritas? Muçulmano. Você foi na casa de um muçulmano. Irênio, você entrou na casa de um muçulmano, comeu com o muçulmano? Teve coragem de fazer? Não tem essas coisas? Né? Tem disso sim. Tem gente que se escandaliza com isso, né? Eu já estava contando que eu tenho uma experiência, gosto todo mês de julho, eu gosto de ir. Eu gostava quando eu tinha dinheiro, né? Hoje não tenho mais esse privilégio, né? De ir, mês de julho, ir ao congresso da Soter. E quando eu chego lá, eu gosto de ficar hospedado na casa das irmãs redentoristas, que são missionárias católicas que têm a vocação de receber pessoas. E fica do lado da PUC de Minas, e fica fácil, né? Vou lá, apresento meus trabalhos e tal, encontro com os amigos e fico na casa das redentoristas. Só já foi comigo lá. Come-se bem, né, amor? Nossa, come-se bem. Aí um dia eu fui contar isso. Pastor, você
Em convento católico, fazer o quê, meu irmão? É o que tem. Olha, eu fui muito bem tratado, viu? Fui tratado como um anjo ali. Para quem colocou aquela batina, Isso não escandaliza mais, né? Nenhum não escandaliza mais. Isso é para que Pedro pudesse se justificar, ele conta a história para a igreja. Aconteceu isso. Teve uma visão. O Senhor me mostrou que eu não devo considerar imundo aquilo que o Senhor criou. E essa demonstração, ele diz isso, né? E esse ato é uma demonstração que Deus não faz acepção de pessoas. Você lê no capítulo 11 de Atos, você já vai encontrar essa conclusão que ele tem. Deus não distingue ninguém, Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. E nós precisamos vencer esse bloqueio. Né? Ele diz assim, e tanto é prova disso que quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então estava evidente que o Senhor estava trabalhando ali, que aquilo não foi desaprovado por Deus. Pode ser que a igreja não goste, mas Deus amou o que aconteceu. Os céus adoraram o que aconteceu. Deus interferiu diretamente para que sua graça e seu amor pudessem ser experimentados por pessoas diferentes. Ouvindo isso, diz Lucas, né? Não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A igreja precisa aprender isso hoje. Que Deus dá arrependimento ao diferente. Àquele que não tem os mesmos costumes que a gente. Àquele que a gente acha estranho. A todos e todas, independente de qualquer configuração que se tenha. Que Deus dá a bênção do arrependimento. A todos e todas, indistintamente. E a igreja precisava aprender isso naquela época. E continua precisando aprender nos dias atuais. Eu tenho para mim, meus irmãos, que para que a igreja possa se colocar a serviço de Deus, de transformar essa graça a toda criatura nos dias atuais, no mundo, é preciso que compreenda que a graça e o amor divinos são estendidos a toda a criação. Tudo. O Senhor quer salvar tudo. Quer redimir a natureza, quer redimir a criação dele toda, através da salvação de todo ser humano, sem discriminação. Eu tenho para mim que o sermão de Pedro, que ele pregou na casa de Cornélio, precisa ser pregado de novo nas nossas igrejas. E eu, então, fiz um pequeno estudo exegético, não, expositivo, né, desse sermão. Se nós tivéssemos que ouvir esse sermão hoje, quais seriam as lições que aprenderíamos desta mensagem de Pedro? Esse sermão está no capítulo 10, verso de 34 a 44. Aí no esboço dos irmãos tem alguns versículos que eu destaquei. Queria que vocês acompanhassem essa reflexão. Se Pedro tivesse estudado homilética com o meu professor Jerry Key, né? Um grande professor de homilética do Seminário do Sul, né? Ele dividiria o sermãozinho dele em 3 pontos. Né? Não é assim? O pastor Batista gosta disso, porque estudou com Jerry Key. Jerry Key foi um grande professor, né, de homilética do Brasil, que formou uma geração enorme de pregadores. Então, todo pregador batista tem aquele jeitinho
do sermão de 3 pontos, né? Que é fácil, arrumadinho, todo mundo entende. Se Pedro tivesse estudado com Jerry Key, ele dividiria o sermãozinho dele em 3 pontos. Quais seriam os 3 pontos do sermão de Pedro? Seria o seguinte. O primeiro ponto: uma igreja que se põe a caminho, a serviço de Deus no mundo, compreende que a graça e o amor divinos são para toda a criação, sem distinção. Pedro e o seu pequeno grupo de judeus convertidos se dirigiram a uma casa. Não foi a um clube, não foi a um estádio, não foi a um auditório, não foi a um templo, foi a uma casa comum, onde se encontravam pessoas amigas, pessoas próximas, com afinidades comuns, parentes e amigos. E o fato de estar no espaço comum e não em um lugar, um auditório, um templo previamente preparado, demonstra que Deus se interessa na salvação de toda a criação mesmo. Não importa como seja. Não importa como faça. O importante é pregar o Evangelho. Pedro disse a Cornélio e sua família: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus não faz distinção de pessoas. Ele abençoa. Abençoa e multiplica sua graça na vida de todos. O segundo ponto do sermão dele diria assim: a igreja que se põe a caminho age como testemunha da graça e do amor divino. O que eu sou? O que nós somos? O que a igreja é? A igreja não é uma agência especializada em anunciar, em fazer propaganda, em estabelecer esquemas. A igreja é uma comunidade de testemunhas. É isso que nós somos. Para eu pregar o evangelho tem que fazer curso, tem que ir para o seminário, tem que fazer não sei o quê, tem que me preparar, tem que fazer parte de um grupo, tem que ter material X, Y, Z. Não. Você é testemunha. Só isso que você precisa, ser testemunha. A mensagem que Pedro prega, né? Trava a língua aí para a gente, né? A mensagem que Pedro prega oferece um breve resumo dos fatos que estão em torno da pessoa de Jesus. Olha, aconteceu isso. Houve um enviado de Deus que veio entre os homens, viveu aquilo que Deus gostaria, ensinou, e foi mal compreendido, foi levado à cruz. Mataram o nosso Senhor. Foi isso que Pedro falou. Ele contou a história de Jesus. Ele disse, foi isso. O nosso Senhor foi crucificado, tendo pregado a paz, o amor, o perdão, a nova vida, a felicidade das pessoas. Gente, o Evangelho ele não está preso a formas, a ritos. O Evangelho não é isso. Por isso que a gente tem muita dificuldade de associar o Evangelho a um esquema religioso, a uma estrutura religiosa. Porque o Evangelho não é isso. Alguns que receberam o batismo de João lá no passado, como narram os Evangelhos, poderiam até supor que, uma vez sendo batizado, entrou numa estrutura religiosa, ato de iniciação e tal, sacramento não sei do quê. Pode até pensar nisso. Mas não é isso. Evangelho não é isso. A igreja é constituída através das suas testemunhas. Somos testemunhas da graça.
Pedro declara isso. Atos 10, 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Eu vi isso acontecer, diz Pedro. Eu andei com Jesus, eu vivi com ele. Eu sou testemunha disso. E o terceiro ponto do sermão diz que uma igreja que se coloca a caminho, coloca a vida toda a serviço da proclamação da graça e do amor de Deus. Uma igreja trabalha diuturnamente para que essa graça seja anunciada com a vida, de todas as formas, em todos os meios, em todas as circunstâncias. Como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Pregue a tempo e fora de tempo. Não tem fórmula, não tem método, tem vida. Vive o Evangelho. Pregar o Evangelho é viver o Evangelho. A ação da igreja no mundo não é outra senão ser o anúncio vivo daquilo que Deus pode fazer no coração das pessoas. Nós somos o exemplo. Lembro do livro, de um importante editor no Brasil, que Deus fez por mim, pode fazer por você. Onde eu passar, onde a igreja passar, ela precisa ser esse exemplo vivo, uma mensagem viva do que Deus faz na vida de todos e todas. A igreja proclama através da vida e da fala de seus participantes como seguidores de Jesus. Pedro diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Nós somos isso. Eu não estou aqui para pegar moral, eu não estou aqui para pegar sistema político, eu não estou aqui para pregar nenhum tipo de estrutura humana, eu estou aqui para dizer que Jesus é a proposta de salvação de Deus para toda criatura. É isso que eu estou aqui para fazer. E isso não tem nada a ver com as minhas posições, com as minhas ideologias. Isso tem a ver com a minha fé, com aquilo que eu creio. Eu creio que Jesus é suficiente para salvar a todos e todas. E que é por meio de Jesus que o mundo vai ser transformado. Amém? Sermãozinho fácil, né? Bonito, poderoso, simplesinho, ali 3 pontinhos, né? Uma vez disseram que eu sou o pregador dos 3 pontos. É claro, eu aprendi assim, eu acho bonito isso. É uma arte, né? Tinha até um amigo que um dia foi pregar nos Estados Unidos e foi no seminário onde o Dr. Jerry Key fez o doutorado dele. Acho que é Fort Worth, Texas, eu vou dizer. E ele pregou na capela do seminário. O brasileiro pregou na capela do seminário. Os alunos vieram cercar a eles. Meu Deus, que sermão! Arrumadinho, jeitosinho, assim, tudo bem prontinho. Ele fez com capricho, né? Estava dentro de uma academia, né? Dentro de uma instituição de ensino. Aí, mas como é que você, brasileiro, prega assim? Os batistas do século XIX é que desenvolveram essa técnica. Aí disse, vocês é que se esqueceram, porque o meu professor foi mandado por vocês para lá, para que pudesse ensinar a dar continuidade a esse modelo simples
que pregaram o Evangelho. Bonito, né? Sabia disso, Marcos? É, bacana. Foi o Fausto Silva que foi lá pregar, né? Muito bem, gente. Para a gente concluir essa palavra, pense no seguinte. Pedro, quando explica para a igreja o que está acontecendo, ele diz assim: se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Eu sublinhei aí no seu boletim essa frase. Quem sou eu para pensar em opor-me a Deus? Quem somos nós para nos opormos a Deus, se Ele quer salvar a cada criatura? Quem somos nós? Quem somos nós para criar impedimentos? Uma vez perguntaram ao Papa Francisco, no avião, né, se a igreja aceitaria pessoas LGBT convertidas. E ele responde com essa frase: quem sou eu para me opor a Deus? Quem sou eu? Quem somos nós para fazer isso? Para criar empecilhos para que as pessoas se aproximem da graça de Deus. Quem somos nós? O propósito de Deus é de trazer salvação a todos e todas. O nosso papel, como membros do corpo de Cristo, é sermos cooperadores de Deus nesta obra. Se não atrapalhar, já está bom a beça. Né? Quem somos nós para nos opormos a isso? Amém? Vamos fazer nossa oração? Queria orar com vocês, pedir que Deus toque no nosso coração com essa palavra viva, não é? Palavra que exige de nós mudança de atitude. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui e ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, na nossa igreja, e que essa palavra, Deus, encontre lugar no nosso coração e que a gente seja, ó Deus, teus cooperadores, não criando empecilhos para a tua obra salvadora de todas aquelas pessoas com quem nós convivemos, a quem o Senhor quer alcançar. Usa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos cantar um cântico nesse momento. Eu vou encerrar a nossa gravação aqui e eu convido vocês que estão nos assistindo pelo YouTube para ter acesso às nossas reuniões. Nossa reunião está tão bonita hoje, tem tanta gente que a gente ama, e convidar você. Nós estamos à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário. Deus os abençoe e um bom fim de domingo para todos e todas.